Vamos ler uma palavra. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Vamos ler o verso 14 e o verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 14 e verso 19. Gênesis capítulo 14, verso 14 e verso 19, que diz assim, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha o verso 19, que diz assim, no suor do teu rosto, ou do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Amém? Podemos assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e vamos meditar nesse texto aqui, que é muito importante, e que por muito tempo, irmãos, por muitos anos, eu tenho o hábito de ler esse texto aqui, e eu ainda não tinha me deparado com este fato. Não tinha me deparado com este fato. Que fato? O fato que quando Deus sentencia o homem, sentencia a serpente, Deus disse que ela ia rastejar e ia comer pó todos os dias da vida dela. E disse que ao homem voltaria ao pó, porque do pó o homem era tomado. Então, o que eu pensei de primeira? Eu fiquei imaginando assim, a sentença que Deus deu para a serpente, era para a serpente comer a matéria-prima que Deus havia criado o homem, que era o pó. Né? Assim, olhando desse jeito, assim, na primeira leitura, a gente está até assustado, né? Porque a serpente vai me devorar a vida toda. Né? Porque, verso 14, Deus disse, olha, sobre o teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. E Adão, Deus disse, até que tu volte ao pó, porque do pó foi tomado. Então, ou seja, a serpente iria comer por toda a vida a matéria-prima que foi criado o primeiro homem, que foi o pó da terra. Interessante isso, né? Então, irmãos, eu passei a meditar nesse texto. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que a serpente, será que a serpente, a vida toda, iria devorar a nossa descendência? Porque se o primeiro homem foi feito do pó e a serpente iria comer o pó toda a vida dela, então é mais ou menos por aí. Não foge muito disso. Então, irmãos, vamos ver primeiramente uma falha que houve, para a gente contextualizar aqui, que quando no verso 26 do capítulo 1, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele domine sobre os animais da terra, sobre os répteis, sobre tudo que havia na terra, o homem devia e poderia dominar. Ou seja, ter o domínio, sujeitar, né? Ou fazer-se sujeitar. Como a gente entende que Eva, que foi enganada, eu acho que é 2,14 de Timóteo, que Paulo diz que o homem não foi enganado, mas que o homem não errou, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então dá para observar mais ou menos um ponto aqui, irmão. Que aquilo que era para Adão sujeitar, Adão se sujeitou. Aquele que era para Adão dominar, que eram os animais, né? E hoje a serpente pertence à linha dos répteis, e Deus diz que Adão deveria dominar sobre o réptil também. Então aquele que era para Adão dominar, Adão acabou sendo dominado. Eu não vou dizer, irmãos, não posso alegar, porque texto sem contexto é pretexto para heresia, mas de repente seja por isso o fato de que a serpente, ela não foi Adão diretamente, ela foi por meio de Eva. Ela induziu Adão ao pecado por meio de Eva. Possivelmente, fazendo aqui uma pequena exegese desse texto, uma hermenêutica, que como Adão tinha o domínio sobre os animais, possivelmente,
Se, não vamos criar uma ideia aqui que não dá para mudar a história, mas se fosse no caso de ser a serpente diretamente Adão, ela já sabia que Adão tinha domínio sobre ela, que Deus havia dado domínio. Então ela vai até Eva e Eva vai até Adão. Então a Eva foi um canal para que Adão sofresse essa queda. Então, ou seja, aquilo que era para o homem dominar, o homem acabou sendo dominado. E voltando ao texto aqui, então, irmãos, da questão do pó, da descendência do pó, da matéria-prima que o primeiro homem foi criado, nós podemos ver então que Deus, ao criar o homem, dando-lhe poder de sujeição, etc, etc, no verso 17, irmãos, no verso 17, seguindo a cronologia bíblica, dá-nos a entender de que Eva ainda não tinha nascido, ou melhor, ainda não havia sido criada, até o momento que Deus advertiu Adão. No verso 17 do capítulo 2, ele disse: Adão, de todas as árvores que há no jardim, comereis dela livremente. Porém, na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Provavelmente, Eva não existia quando Deus deu a ordem para Adão, porque a ordem foi dada para Adão. O fato é que quando houve a queda e Eva primeiramente tocou ou comeu no fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não houve nenhuma atividade de manifestação de Deus. Deus só se manifesta quando o homem pega esse fruto. Aí sim, aí Deus entra na história. Por quê? Porque como Deus é justo e Deus havia dado a lei para Adão, Deus não poderia intervir quando Eva fez a prática daquele ato pecaminoso, certo? Não temos como indagar, irmãos, se Adão comentou com Eva, possivelmente sim, da ordem que Deus havia estabelecido a ele para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Mas, feito isto, houve o pecado, houve a concepção do pecado, e a Bíblia nos traz um relato muito importante, irmãos. Em Romanos, capítulo 6, verso 16, a Bíblia nos diz assim, ó: não sabeis vós que a quem servis vos tornais servos? Ou melhor, não sabeis vós que a quem obedeceis vos tornais servos? Então, ou seja, a partir do momento que o homem se sujeita no Éden, a partir do momento que o homem se sujeita no Éden a Eva, a serpente, ou até mesmo a sua esposa primeiramente, depois a serpente, a partir do momento que o homem se sujeita, o homem passa a obedecer aquele que ele se sujeitou. Se foi um ato de vontade do maligno por meio da serpente induzir o homem ao pecado e o homem obedece, a partir de agora então o homem passa a se tornar servo daquele que ele se sujeitou. É bíblico isso. Não sabeis vós que a quem os obedeceis vos tornais servos? Então, ou seja, o homem tornou-se escravo do pecado. Isso aqui é importante, irmão. Isso aqui é o princípio da nossa fé. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é doutrina. Então o homem passa, a partir do momento que ele obedece, ele passa a se tornar escravo daquele que ele obedece. Para vocês terem uma ideia, irmãos, que a coisa ficou tão feia, tão grave, que quando, no livro de Jó, ali no capítulo 1, quando os filhos de Deus comparecem diante de Deus, e aparece também Satanás, e Deus fala para Satanás, disse: de onde tu vens? Eu só vim de rodear a terra e passear por ela. Esse passear por ela, irmão, presta atenção, isso aqui é importante. Esse passear por ela é o mesmo passear que Davi passeava no palácio, quando ele não foi para a guerra, ele passeava no palácio, quando houve aquele problema dele com Batseba, ele passeava pelo palácio. É a mesma tradução desse passeava pela terra, é a mesma tradução de Gênesis 3:8, se eu não me engano, quando a Bíblia diz que a voz de Deus passeava pelo jardim. Então aqui dá para nós entender, o que é passear? Deus passeava onde? O jardim de quem era? Era de Deus. Deus passeava no jardim dele. Davi passeava no palácio dele.
Ah, não, Nereja, então está dizendo que a Terra é do diabo. A Terra não, mas o cosmos é, o sistema é. Por que, irmãos? O diabo, ele não tem moral. Ele não tem moral para escravizar o ser humano. Ele não tem moral para isso. Mas ele tem legalidade. Ele tem legalidade porque um dia lhe foi entregue essa legalidade por meio de quem? Por meio de Adão. Adão pega e entrega para ele, obedecendo a ele, irmão. Obedecendo a ele, se sujeitando a ele. É como se Deus, todos os benefícios e privilégios do jardim fossem isso aqui. Deus só Adão domina a terra, governa, sujeita ela. E a partir do momento que o homem se sujeita ao inimigo, desobedecendo a Deus, é como se ele passasse tudo aquilo que ele tinha para a mão do inimigo. Como não? Foi realmente passado. E nós vamos ver agora, por meio desse estudo, a gente vai chegar nesse ponto. Então, esse passear está dizendo, olha, eu estou exercendo o governo no sistema da terra. É meu. Provo para vocês, vocês têm como provar? Tem como provar. Nós vamos lá em Lucas, capítulo 4, verso 6, quando o diabo levou Jesus para um alto monte, diz assim, ó, eu te dou todos os poderes, olha só que coisa incrível, todo o poder e a sua glória, eu dou a quem eu quero, porque a mim me foi entregue. Será que Deus entregou o domínio para o nosso inimigo? Não, foi Adão. Ele foi bem claro para Jesus, ele disse, eu te dou todo o poder e a glória dos reinos, porque a mim, eu dou a quem quero, porque a mim me foi entregue. Então, quando ele vai perante ao Senhor, lá em Jó primeiro, e ele diz, olha, eu vim te passear a terra e rodear por ela, ou seja, ele está dizendo, eu tenho o sistema do mundo, está na minha mão. Eu estava passeando sobre aquilo que é meu. Porque se a voz de Deus passeava no jardim, o jardim era de Deus, Deus colocou o homem lá, mas era dele. Salmo 124, se não me falha a memória, primeiro, não sei se foi antes que o senhor leu, mas acho que é o Salmo 24, que a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, ou o Salmo 24, não sei se é 24 ou 24, eu não me recordo bem agora. Eu acho que é o 24. Então, quando ele consegue tirar de Adão esse direito de domínio, que Adão tinha o direito de domínio da terra, então Adão passa o domínio para ele, desobedecendo a Deus, então agora o homem torna-se escravo. Por quê? Porque ele é escravo de quem ele obedece. E se todos os reinos da terra, tudo estava sobre a sujeição de Adão, estava tudo na mão de Adão, e agora ele desobedece, ele praticamente passa tudo para as mãos do nosso adversário, e torna-se escravo. De Senhor, a queda foi tão feia, gente, foi tão horrível, que de Senhor é 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo é aqueles que neles habitam. É o 24, Salmo 24. Então, ele passando tudo para o inimigo, aquilo que Deus havia dado para ele, agora o diabo torna-se o Senhor do mundo, não o Senhor da terra. A terra é de Deus e a sua plenitude, o sistema implantado. Certo? O homem agora tornando-se escravo, daquele que era para ele sujeitar, ele sujeitou, o homem tornando-se escravo agora, o homem pede o governo da sua própria vida. O homem não se governa mais. E o fato é, irmãos, tão longínquo ainda, é tão profundo esse assunto, que no verso 20 do capítulo 8 de Romanos, a Bíblia diz que a terra ficou sujeita à vaidade. Não por causa de si mesmo, mas por causa daquele que o sujeitou. Quem é que sujeitou? O homem sujeitou o sistema que Deus havia dado para ele sujeita ao inimigo. Então, a Bíblia diz que toda a terra, eu quero ler com vocês, é Romanos 8, 19 e 20, é muito interessante esse texto aqui. Romanos 8, 19 e 20, olha o que diz aqui, isso aqui é importante. Olha só.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Essa vaidade aqui, irmãos, ela vem de 2 pontos. A vaidade no hebraico, ela vem com um termo chamado baal-chave. O que é essa vaidade? Essa vaidade é uma vaidade pecaminosa. Certo? É uma vaidade que vem no sentido de pecado, de erro, de abominação. Essa vaidade. Existe aquela vaidade que o escritor de Eclesiastes fala muito, tudo é vaidade. Aquela vaidade vem do grego chamado beibel, uma palavra grega que quer dizer o sopro, aquilo que passa, aquilo que vem e passa, aquilo que não subsiste para sempre. Então existem 2 tipos de vaidade. Aquela vaidade que vem no sentido de tempo, de vapor, de fôlego, e tem a vaidade no sentido pecaminoso. E essa vaidade aqui que Paulo descreve, é essa vaidade que vem no sentido pecaminoso. Então ele está dizendo aqui, porque a criação ficou sujeita ao pecado, ao erro, ao engano, né? Transliterando essa vaidade, não por sua vontade. Ou seja, não foi a própria natureza que se sujeitou ao erro, à maldade, não, mas por causa do que a sujeitou. O que é que sujeitou? Adão sujeitou-se ao inimigo no Éden, a ponto de toda aquilo que estava sob o seu poder agora passa para o inimigo. E qual é a ferramenta, então, que o inimigo usa agora para escravizar o homem? É o pecado. Se nós vemos, por exemplo, no capítulo 4, no verso 7 de Gênesis, antes de Caim cometer um delito contra seu irmão, Deus fala assim para Caim: Caim, o pecado jaz à porta. O desejo dele será sobre ti, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Então Deus estava dizendo para Caim: Caim, o desejo do pecado, ele vai ser sobre ti. Ou seja, o pecado, ele quer te escravizar. Mas cabe a ti dominá-lo. Né? Ou seja, cabe a ti não cometer o pecado. A decisão é tua. Deus está dizendo para Caim: o pecado está batendo na porta. A decisão é tua de dominar ele ou não. Então, como Caim decidiu não dominar, acabou cometendo o delito contra seu irmão. E no capítulo 5, no verso 3 de Gênesis, nós vamos ver o seguinte. A Bíblia diz que Adão viveu 130 anos, gerou filhos e filhas, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado, aqueles que foram nascendo à imagem e à semelhança do próprio homem. E o que se gerou? O problema que a gente vê até hoje, na geração do homem. Certo? Então, irmãos, nesse ponto, como a morte imperou de Adão até Moisés, como não tinha um freio para a morte, Deus cria a lei. A lei veio justamente para delimitar esse padrão. Ali eu acho que é 18:4, 18:11, eu não lembro bem, do livro de Ezequiel. Deus disse a Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado, com o pecado veio a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, veio a morte. Qual é o pecado? O pecado é desobediência. O pecado é desobediência. É o que Deus falou no verso 17 do capítulo 2. No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. A desobediência trouxe o pecado e o pecado trouxe consigo a morte. O pecado é sócio da morte. Amém? Então Deus precisava, irmão, agora criar um método para livrar o homem desse problema. Já que ali em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A gente já nasce em pecado. A gente peca por fazer, peca por não fazer, peca por pensar, peca por deixar de pensar. A nossa vida é uma vida de pecado. A gente peca porque é pecador e é pecador porque peca. Então Deus precisava criar agora um meio, irmãos, de resolver esse problema que o homem criou. Porque se o homem continuasse debaixo da autoridade do cosmos, o cosmos é o mundo,
E o mundo, ele é uma fonte de alimento para a velha natureza do homem que se chama carne. Então agora, por meio do mundo, o inimigo escraviza o homem usando o mundo e saciando a sua carne. O seu desejo, a sua vontade, o seu querer, os seus deleites. É tudo escravizado, tudo o mundo envolve agora o ser humano. O ser humano está envolvido no mundo. O mundo e suas delícias, o mundo e suas nuances, o mundo e seus benefícios aparentes. Mas é o que disse João no verso 17, acho que é do capítulo 2, ele disse: o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, dito isto, Deus agora precisava criar o meio. Como houve falha, como o primeiro homem falhou, e Deus viu que a lei também veio para mostrar o pecado, para mostrar que o homem é errado, para mostrar que o homem é transgressor, e não houve retorno, irmão. Os irmãos vejam que quando, ali em Gênesis 6, quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, Deus disse que a maldade do coração do homem era má continuamente. Continuamente. Como se não tivesse um retorno. Porque proliferou demais. As pessoas viviam de acordo com o que queriam. Casavam, davam-se em casamento, cometiam atrocidade, abominação. Não tinha um freio. Não tinha como frear aquilo. Não tinha como parar. Não tinha como. Então Deus tinha que criar um jeito, irmãos, criar uma maneira de inverter essa situação. Foi onde Deus, então, manda Jesus. Essa foi a missão de Cristo. A missão de Cristo foi levar-nos de volta, transferir-nos de volta para Deus. Por isso que ele falou em João 14,6, eu sou o caminho. Ele veio como um caminho, ele veio como um recurso que a gente teve para voltar de novo a Deus. O fato é que sem ele, como disse João 15,7, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, nós não temos acesso a Deus, porque ele é o caminho. Ele que nos conduz de volta. Não é o nosso mérito. A nossa natureza nos enterra, nos abomina no pecado. Mas a natureza de Cristo, na nossa vida, ela nos conduz de volta a Deus. E esse é o propósito de Deus, nos conduzir de volta a Ele. Tem aquela pessoa obediente de volta no Éden, pelo qual Deus toda tarde ou na virada do dia, Deus descia e falava com a sua criatura. É isso que Deus quer. Deus quer que aquele véu, aquela barreira de Isaías ali 59:2, que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É isso que Deus queria, que por meio da atitude, por meio da obra de Cristo, esse véu, o véu do templo rasgado, essa barreira fosse removida para que o homem voltasse a Deus novamente. Mas tem que ser alguém perfeito. Porque se eu já nasci em pecado, eu não tenho perfeição. E para vencer, para ter as características dessa pessoa que vencesse, teria que ser alguém perfeito. Teria que ser alguém perfeito. Os anjos falharam com Lúcifer. Um terço dos anjos falharam. Então, até nos seus anjos Deus encontrou falta. Teria que ser alguém perfeito, alguém melhor para fazer isso. Quem vem? Vem Jesus. Ele vem, irmão. E quando ele vem, ele tem que passar pela mesma aflição que a gente passa. Ele tem que vir na mesma maneira que a gente vive, para que por meio da sua natureza humana, ele pudesse vencer por nós. Porque se a natureza humana foi escravizada pelo diabo, então teria que vir alguém na mesma natureza para combater isso. Deus teria que nivelar a situação. O fato é que quando Jesus ressuscita, uma coisa bem interessante, quando Jesus ressuscita, os discípulos vieram até o túmulo e enxergaram só os anjos. Eu acho que isso está no capítulo 20 do livro de João, acho que é a partir do verso 15. Quando os discípulos chegam, eles veem só os anjos. Eles não veem Jesus. Mas quando Maria chega, o cabra que fala com Maria, Jesus assim, falando com ela, e ela olhando para ele, a revista atualizada, ela disse que ela olhando achou que era um jardineiro. Vocês viram que revelação tremenda tem aqui, irmão? Um jardineiro. Quando Maria olha para Jesus, ela enxerga em Jesus quem? Um jardineiro.
Aqui tem duas coisas importantes. Primeira, se Eva foi que fez Adão transgredir, foi uma mulher. Então, Deus teria que usar uma mulher também para inverter a situação. Eva levou, Jesus falou, vai lá e diz para eles que eu ressuscitei. Ou seja, Eva levou a morte para Adão e Maria transmite a vida para os discípulos. Vocês viram que Deus emparelhou as coisas, nivelou as coisas? E outro detalhe, era um jardineiro. Quando Maria olha, ela enxerga um jardineiro. E aonde foi o maior problema da humanidade? Foi num jardim. Então o que Jesus estava querendo dizer nessa revelação para Maria? Eu arrumei o problema do jardim. O jardineiro arruma o jardim. Então Deus mostrou duas coisas nisso. Primeiro, foi uma mulher que fez o homem pecar? Foi. Então uma mulher vai transmitir essa mensagem para os discípulos. Foi o problema? Foi no jardim? Foi. Então o jardineiro veio com um certo problema no jardim. Jesus fez isso. Amém? Então, feito tudo isso, irmão, Jesus vem e resolve esse problema. E aqui tem um texto que nós já vamos encerrar. Um texto em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Que nos diz assim, ó, Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 18. Olha o que diz. Verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, humano, sofreu o que a gente sofre, para pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, que mantinha o império da morte por meio do pecado. Então Jesus passou por aquilo que a gente passou, venceu a morte e quebrou o império da morte, que era o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Coisa interessante isso aqui, né? Ele venceu, verso 14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus vem, sofre como nós sofremos, teve uma vida de sofrimento, de angústia, teve uma vida humana, no mesmo tempo divina, mas uma vida humana, por meio da carne, ele crucifica na cruz. Quando Jesus é crucificado, irmão, que ele carrega sobre si os nossos pecados, ele quebra, ele vence o vínculo da morte. O poder que a morte exercia na comunhão que tinha com o pecado oriundo do inimigo, aquela união que havia ali, Jesus quebra aquele laço. Ou seja, o império da morte deixa de reinar agora porque ele venceu a morte. Ele tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Quando ele ressuscitou por meio de João no Apocalipse, ele descreve isso. Então ele vence. Por meio da sua crucificação, ele vence isso. Ou seja, se a justiça de Deus, segundo Hebreus 9, 22, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, se a lei de Deus exigiu sacrifício pelo perdão, que eles faziam isso no tabernáculo, agora Jesus vem com seu próprio sangue e nos resgata de volta para Deus. Vencendo a morte, vencendo os principados, vencendo todas as hostes, para poder nos levar, nos conduzir de volta a Deus. Que coisa bonita isso, irmão. Verso 15. Livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Livrasse. Ele nos livrou da escravidão. Hoje a gente obedece a Ele. Somos servos dEle. Glória a Deus. Não servimos mais a nossa vontade. Não servimos mais o mundo. Não somos mais escravos da nossa carne. Combatemos isso para quê? Ele nos conduz agora de volta a Deus por meio do seu sacrifício. Falando numa figura física, Ele nos conduziu de volta ao Éden. Retornamos a Deus, estamos de volta. Agora somos recebidos de volta como filhos de Deus. Que bonito isso, né? Aquilo que Adão dispersou no jardim do Éden, Jesus resgata de novo na cruz do Calvário.
O que foi perdido no Éden foi reconquistado no Calvário. Ele reconquista, nos leva de volta para Deus. Nos conduz de volta a Deus. Aquilo que Adão literalmente dispersou, entregou, sujeitou, agora Jesus vai lá como servo, vence a morte, vence o aguilhão da morte, que é o pecado, vence o pecado, vence tudo e todos, e hoje ele se torna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O nosso Senhor, irmãos, está coroado, está sentado no trono e intercede por nós. Amém? Então aquilo que perdemos com Adão no Éden, recuperamos com Jesus no Calvário. A escravidão que tínhamos devido ao que Adão cometeu no Éden, Jesus nos liberta no Calvário com seu próprio sangue, nos salvando da perdição eterna. Louvamos a Deus pelo seu amado Filho ter dado a sua vida, entrega a sua vida no Calvário e hoje nós temos direito a retornarmos ao céu. Aquele pó que a serpente ia comer todos os dias, ou seja, o domínio do homem sem Deus, o domínio escravizado, o domínio da pessoa escravizada pela carne, pelo mundo, e o inimigo tomando conta, escravizando, dominando, aquele pó que ele comeria todos os dias da sua vida, o domínio que ele ia exercer sobre a linhagem do homem sem Deus. Mas hoje Deus recupera esse direito de voltarmos para Deus e não sermos mais escravos da nossa própria vontade, da carne, do mundo e do diabo. Hoje somos libertos pelo poder do sangue de Cristo, do nome de Jesus derramado, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, o seu nome que é hoje sobre todo nome, o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.